comentar com você neste vídeo sobre o Matias Fichasanti, né, gente? Jogador paraguaio que pode pintar no Palmeiras, é isso mesmo. Perdão, né? Para muitos já está próximo de contratar o Fichasanti. Eu prefiro esperar um pouquinho, mas parece que há uma disposição, né, do dirigente do Verdão, principalmente dela, né, aquela que fala, estão mais calmos, né, que ajudam uma... E, na verdade, há uma disposição neste momento de, né, de contratar o Fichasanti mesmo, né. O Grêmio colocando dificuldades e o Palmeiras sempre ali procurando, né, passar por cima delas, né. Inclusive aí com a possibilidade de colocar jogadores na jogada, né. Fala-se aí de alguns nomes, né, que pode pintar no Palmeiras, até o Rony poderia sair, o torcedor do Palmeiras, né, começaria 2025 com muita felicidade, né. Eu acredito nisso, né. Rony no Grêmio, né, reforçando o rival, né. Olha só, o Palmeiras tem condição de trazer um grande jogador e reforçar, né, o rival, o Grêmio, né, mandando o Rony para lá, né. Outros jogadores também são falados, como o próprio Zé Rafael, né, que também parece que tem aí outros clubes interessados no Zé Rafael. Muita gente interessada, ninguém compra, né, ninguém contrata o Zé Rafael, né, e não é por acaso, o Zé Rafael perdeu muita qualidade que tinha. Qualidade que a gente vê hoje no Fichasanti, né. Perdeu muita qualidade na marcação, perdeu muita qualidade também na construção, né, dentro daquela possibilidade de construção que cabe a um camisa aí 8, né. Contar pra você que o Fichasanti nasceu como 5, né. Ele nasce como 5, é um volante para muitos, ele é um camisa 5, mas se olhando o dentro de campo, você percebe que é um 8, né. Um cara que consegue, na verdade, volante misto, né. Volante misto com essa formação típica do futebol argentino, né, que no caso ele é paraguaio, né, mas é um típico perfil de jogador argentino que consegue ser 5 e consegue ser 8 ao mesmo tempo. A gente chama de volante misto, né? Sabe trabalhar como 5, protegendo ali a primeira linha, sabe trabalhar como 8, né? Avançando, progredindo e parando no campo de ataque muitas vezes, né? Também, em alguns momentos, pisando dentro da área, né? E fazendo também os seus gols, além de entregar assistência. Toda temporada você vai encontrar assistência do Fichasanti. Toda temporada você vai encontrar gols do Fichasanti também. Os números realmente são muito bons. Nessa temporada de 2023 para cá foram aí, na verdade, 14 gols pela equipe do Grêmio no Brasileirão, né? Nos últimos 50 jogos do Fichasanti, vamos lá, foram 7 gols. 7 gols, 7 assistências, é bastante, né? 42 passes decisivos, 370 bolas recuperadas, isso é absurdo, tá? Paremos e repensemos. Nos últimos 50 jogos, né, foram 370 bolas recuperadas, é demais, né? Primeiro lugar, primeiro quesito no Brasil, tá? De recuperador de bola, 156 desarmes, é também absurdo, gente. Olha esse jogador que o Palmeiras pode contratar. 156 desarmes, 370 bolas recuperadas, tá? Quando pega essa bola, sabe muito bem o que fazer com ela. Olha, é um jogador, olha gente, é o jogador que tem muito aí a ver com o Palmeiras neste momento. Sobretudo este Palmeiras que, se o esquema tático não funcionar muito bem, né, os jogadores precisam ter muita personalidade futebolística e também muito jogo para conseguir em campo, né, formatar uma equipe que talvez o Abel já não consiga mais formar ali no vestiário, né. Então é um jogador, é um perfilzaço para o Verdão, o Matias Fichasanti, tá. Ele tá com 28 anos, né, neste momento, 27 para 28 anos, 27 anos ainda, 27 anos, mas está perto dos 28 anos, né, porque eu acho que ele faz aniversário ainda no mês de janeiro, no final, bem no final, acho que 27, eu acho, de janeiro, ele faz aniversário, 27, 25, alguma coisa assim, tá? Assim, gente, é um jogador que tá, na minha opinião, no melhor momento da carreira dele, tá? Por causa dos desafios que ele tem no Grêmio, por causa do nível competitivo do futebol brasileiro, porque se nós olharmos para outros momentos da carreira, já entregou números até melhores do que esse, tá? Só que estava num ambiente em que a competição era menos, né, interessante, que era o campeonato paraguaio, né? Paraguaio. É um jogador que, assim, é da seleção, o cara, na minha opinião, um dos melhores jogadores que temos na seleção do Paraguai é o Fichasanti.
É um jogador que, se tivesse com essa maturidade, a qualidade desse jogo de hoje, com 23 para 24 anos, provavelmente não ficaria por aqui na América do Sul, tá? É um volante, por exemplo, a gente tem o Nardoni, que é um 5, pode, se faz de 8 também, mas é muito 5 o Nardoni. Ô, Verdão, por que não contrata os dois, né? O Nardoni é aquele tipo de jogador que tem aquela personalidade brutal, né? Brutal, parece que tem 30 e poucos anos de idade. Ali é uma exceção, tá? Agora, tirando isso, essa questão da maturidade em campo, a capacidade de fazer leitura sobre os processos que estão, né, se desenrolando dentro de campo, em geral, o jogador precisa de um tempo, precisa de disputa, precisa de competição difícil para conseguir ter essa capacidade aí, né? É o que tem o Vichaçante neste momento, tá? Na minha opinião, foi um dos melhores do Grêmio, tá? Foi um jogador que suportou muita coisa ali no Grêmio. Quando as coisas não funcionavam, o Vichaçante sempre respondia para a equipe, tá? Momentos complicados só não foram piores para o Grêmio por causa do Matias Vichaçante, tá? Então nós temos ali muitos bons jogadores, dentre eles Soteldo, que o Palmeiras deveria fazer um esforço para contratar, na minha opinião, né? Mas que em algumas situações não manteve toda a sua regularidade, né? Se você olhar para o jogo do Vichaçante, você vai perceber que dificilmente ele tem um jogo ali que, sabe, que não seja no mínimo ok, tá? Porque ele é um cara extremamente regular, tá? Muito regular mesmo, tá? É um jogador destro, né? Que, como eu disse, foi formado para ser um volante camisa 5, tá? Muita gente ainda o considera um camisa 5. Na minha opinião, ele é um volante, tá? E aí pode ser 5, pode ser 8, ele é um mistão, volante misto, tá? Ele é um jogador que o próprio Zé Rafael já foi muito isso, volante misto, né? E acho que assim, você coloca Zé Rafael de um lado e coloca Vichaçante de outro, tá? Não dá, gente, não dá, não cabe nem na mesma frase, tá? Pela qualidade do jogo hoje do Vichaçante e também do Zé Rafael. É um volante que tem maturidade naquela região ali do balão do meio de campo. Ele virou um cara brutal naquela parte inferior do balão do meio de campo. Ele era assim já há algumas temporadas, mas ele se transformou nesse jogador brutal em todo o balão do meio de campo, ou seja, naquela fase superior ali do meio de campo também ele manda muito bem, tá? Como eu disse para vocês, no desarme é brutal, é absurdo, é anormal, é monstruoso, tá? Recuperação de bola, eu não sei o que é melhor no Vichaçante, se é a recuperação de bola ou se é o desarme, tá? Mas eu diria pra você, também é o cara que quando pega essa bola sabe o que fazer com ela, e isto que é jogador, sabe? Jogador, quando recupera a bola, fica assustado, aí faz um passe de qualquer jeito para o primeiro que tá à sua frente, aí não faz uma análise da correlação de forças, se o seu colega que vai receber essa bola está numa condição mesmo de marcação muito forte pelos adversários, né? Enfim, o cara pega a bola, assustadão que fica, já manda logo a bola para, né, o colega que está perto dele. O Vichaçante não, o cara que quando pega essa bola sabe o que fazer com ela. Se ele precisar conduzir, ele vai conduzir essa bola. Se precisar fazer um passe, ele vai fazer um passe, que seja um passe curto, um passe médio e até um passe longo, tá? É um jogador que sabe fazer muito bem essa bola, sabe, por a elevação, né, sendo certeira no passe, ele faz muito isso, tá? É o jogador que sabe colocar essa bola no chão e sair conduzindo-a quando ele perceber que a situação está complicada. Ele sabe conduzir, não é um atleta que perde a bola com facilidade, ele tem 1,78 m, mas ele parece sempre ser muito forte, né? Parece até ser maior, né? Porque ele é difícil tirar a bola do Matias Vichaçante, tá? É craque, gente, craque, não é, né? Não é um craque, assim, mas, assim, é um jogador muito bom, digamos assim, vamos lá. Tem aquele jogador que ele é nota 9, nota 8, mas ele não realiza, né, nem metade desse 8, tá? Nem metade desse 7. Dentre outras coisas, porque a irregularidade de alguns jogadores muito bons faz com que eles não consigam realizar, né, enfim, dentro de campo, o mesmo 8 que as pessoas atribuem para ele, né, a priori, né? No caso do Vichaçante, ele não é um 9, ele não é um 8, ele é um 7, mas é um cara que eleva muito esse 7. Ele é um 7 que em campo, no mínimo, vai ser ali esse 7 mesmo, tá? Ou mais que isso, tá? Então, ele é um jogador que tudo aquilo que ele propõe, ele entrega, ele não é craque, mas em vários aspectos tá perto disso, tá? Tá perto disso, por exemplo, nessa tranquilidade, nessa maneira de jogar com a cabeça alta, nessa maneira, por exemplo, de pegar a bola e saber o que fazer com ela, nessa capacidade de marcar, né? De marcar, de interceptar, de dar o bote certeiro,
né, de fazer de recuperar essa bola. Nessas coisas aí, ele se aproxima muito aí, até mesmo de um craque para a posição, tá? O Matias Fechaçante. Então, eu diria para você que se o Palmeiras está mesmo a fim de contratá-lo, tudo indica que sim. O Palmeiras está atrás de um jogador, para mim, né, que pode fazer muita diferença para o Verdão, tá? Muita mesmo, tá? Por quê? Porque eventualmente, aliás, ele vai chegar, né, bancado pelo Abel, né, e ele vai chegar para ser aquele cara que o Gabriel Menino não foi, aquele cara que o Zé Rafael não foi, aquele cara que o Rios, meus amigos, tenta ser, mas que nem sempre consegue. Aliás, né, perdão vocês palmeirenses e tal, mas eu acho que não dá nem para comparar. Por quê? Porque o Fechaçante consegue entregar o jogo do Rios, né, no ataque, mas o Rios não tem o jogo do Fechaçante na defesa, tá? Então não dá para comparar. Nesse sentido, volantão mais completo é o Fechaçante. O que é, portanto, o Rios, um volante pela metade. É bom, tem lá sua qualidade, eu o elogio sempre, eu gosto dele, mas é volante pela metade, gente. Não tem como, né, negar isso. Não é um grande marcador, não é um grande recuperador, não é tal. O Fechaçante, ele é tudo isso, ele é recuperador. Os números dele de terminar a temporada como o melhor em vários quesitos, ou o segundo melhor, tal, mostra isso claramente. Em geral, ele é muito bom, é tão bom nessa questão de recuperação de bola, de interceptação, de dar o bote no momento certo, tal, né, de fazer desarmes também. Ele é tão bom nisso daí que a gente às vezes se esquece de olhar para a capacidade que ele tem de construir, né? Porque ele também apresenta números muito importantes na questão da construção, nessa etapa de construção. Como não é um jogador que pisa muito na área, embora às vezes o faça muito bem, né? Ele é um jogador que quando lá aparece, ele é perto da área, geralmente dá coisa boa, tá? Então, para mim, se o Palmeiras contratar, estará contratando um dos melhores da posição. A lamentar, né, essa mentalidade que ainda circula no Palmeiras de perder um Fechaçante de há 3 anos atrás, há 2 anos atrás e precisar contratar agora, tá? Então, quem analisava o Fechaçante naquela época, eu fiz vídeos indicando esse jogador para o Palmeiras, inclusive, naquela ocasião, né, sabia que ele era um jogador que poderia entregar o que ele entregou no Grêmio, tá? Então, por que dirigentes brasileiros ainda dormem, né? Ainda perdem muito essa capacidade de bancar uma contratação barata de um grande jogador? Por quê? Porque não há análise séria, né? E quando a análise acontece, ninguém leva a análise séria a sério, né? Por isso um jogador como Fechaçante, para chegar no Palmeiras, teria que passar primeiro pelo Grêmio. É uma pena, tá? Agora, né? É um jogador que nos momentos mais complexos ali do Grêmio, tá? Em que as coisas não funcionavam, ele era o cara que fazia tudo retornar ao mínimo funcionamento, tá? Esse jogador aí, para mim, no Palmeiras, ele pode ser o que esteja faltando no meio de campo do Verdão neste momento, em termos de combate, né? E também de o que saber, né? Ou seja, o que fazer com a bola, ou seja, também numa etapa, também é importante para uma etapa, pelo menos ali, inicial, né? Ou secundária de criação de jogada, tá? Então, na minha opinião, se contratar, estará, em teoria, contratando um belíssimo jogador de futebol, gente. Um belíssimo. Contratação que, assim, podem chegar outras aí que podem até dar muito certo, o cara pode fazer muito mais gols, né? Que muito mais badalado, tal. Eu vou dizer uma coisa pra você, essas contratações podem dar muito certo mesmo, mas alguns desses jogadores vai ter jogo que vai detonar, vai ter jogo que não vai fazer nada, tá? Fechaçante, você pode escrever isso daí, tá? Dificilmente vai ter um jogo em que ele não vai fazer, no mínimo ali, aquilo que se espera dele, tá? E daí para melhor, vai ter jogo que ele vai sair como o melhor em campo facilmente, tá? Pode ter certeza, guarda isso depois, me cobre, claro, desde que ele se adapte ao Palmeiras, desde que o Abel não fique com esquisitice e tal, desde que, de fato, a camisa do Zé Rafael seja entregue de verdade para o Fechaçante, o Abel olhar pro cara e falar, vai lá e joga o seu futebol, meu irmão, porque se isso acontecer, pode ter certeza que o Palmeiras poderá estar a contratar no momento, se de fato conseguir contratar um dos melhores volantes que pode atuar pelo Verdão, tá? Que já atua no futebol brasileiro e que pode ser um dos mais importantes volantes, né, desses últimos anos aí, atuando ali na meiuca dessa equipe maravilhosa que é a equipe do Palestra, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo até o final. Se você gostou da análise, achar que eu mereço, né, deixa aí um pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho, de qualquer valor, tá? Se você quiser, puder fazer e não quiser fazer, tamo junto, porque a sua grande contribuição já é ver o vídeo, compartilhar, elogiar, criticar, descer a lenha, tá? Como é o caso, e deixar o like também, tá? Mas se além de tudo isso, você achar que eu mereço um bônus aí, e você pode fazer, envie um pix de qualquer valor para o trabalho, a chave estará aqui no comentário fixado. Muito obrigado pela generosidade de sempre e em tempo. Feliz ano novo
para os torcedores e torcedoras do Verdão, tá? Muitas felicidades em 2025. Felicidades, né? Felicidade, leveza e riso para todos vocês, amigos e amigas. É isso.